Doutor Bruno, quem pode oferecer a delação premiada? A autoridade policial, o Ministério Público, o próprio juiz e o próprio réu pode solicitá-la? Sim, o réu pode solicitar, pode manifestar o seu interesse em fazer a delação, requerendo que ela seja formalizada para que possa surtir os seus efeitos. Num primeiro momento, no início da investigação, a autoridade policial pode também dar a ele ciência de que o Instituto existe e de que é aplicável ao caso dele especificamente. Mas, a rigor, é necessário o controle e acompanhamento do Ministério Público na formalização disto e, posterior, apreciação do Judiciário. Isto quando feita na fase pré-processual. Se a delação for requerida já na fase judicial, o próprio órgão jurisdicional vai incumbir-se da formalização da delação. E o prêmio pela delação, ele é definido pelo juiz? Ele é fixado na lei, sim, dando uma margem para o juiz aplicar dentro do caso concreto. Exemplo, redução de 1 a 2/3. A lei fixa qual seria o prêmio, mas dá uma margem ao juiz para aplicar no caso concreto. Varia, então, da redução de 1/3 até o perdão total? Há hipóteses como a delação premiada em caso de extorsão mediante sequestro, em que pode-se ter até o perdão total da pena. Perfeito, mas nesse caso, o réu ele é condenado e perdoado, ele passa a constar como condenado. Você tem a afirmação da culpabilidade dele, porém, ele não receberá a imposição de uma pena. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Via Justiça está de volta, debatendo hoje a delação premiada. Nossos convidados são o juiz Wagner de Oliveira Cavalieri, que é do Juizado Especial de Ibirité, e o advogado e professor Bruno César Gonçalves da Silva. A nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir a opinião de algumas pessoas sobre este assunto. Vejam as respostas. Eu concordo que diminua a pena dele. Mas isso é importante, porque ele pode revelar coisas que é bem mais fácil para combater uma quadrilha. Depende do caso, né? Se o caso for, né, uma pessoa assim que está sendo acusada de alguma coisa, né, que talvez não seja, né, pode ser talvez uma pena, né, menor, enfim. Eu não concordo não, porque no caso da pessoa for delatar os outros, todos eles podem cometer o mesmo crime, então a pena deve servir para todos. Concordo plenamente, eu acho que nós temos que criar meios e mecanismos para fazer com que a criminalidade seja diminuída, e essa, com absoluta certeza, é uma das formas que eu acho que pode ser eficaz. Eu acho isso um absurdo, porque você solta por que ele vai ter esse privilégio? Se ele cometeu os mesmos crimes, e ele vai sair aqui e vai voltar a cometer o mesmo crime. Não, completamente contra. Dr. Wagner, nossa pesquisa não tem base científica, é uma pesquisa aleatória feita nas ruas, mas mostrou ali uma divisão quase meio a meio, né, de pessoas a favor e contra. Eticamente, o senhor acha que esse instituto da delação premiada, ele é defensável? Eu acho que é importante que a norma seja analisada no seu contexto. No tempo passado, possivelmente ela seria absolutamente imoral, em razão de até sugestionar a traição entre os seus integrantes, etc. Mas nos dias atuais nós sabemos que a sociedade evoluiu e, como tal, a criminalidade também evoluiu, assumindo formas mais complexas e procedimentos também mais complexos. Nesse contexto, eu tenho para mim que hoje, embora existam inúmeras opiniões contrárias, eu, por exemplo, defendo a delação premiada.
Eu acho que é um instituto importante, desde que seja bem conduzido e bem utilizado. E assim, vamos... Eu só diria que ele é benéfico para a sociedade. Tanto para a sociedade quanto para aquele que faz a delação. Por quê? Imaginemos um caso hipotético em que um determinado grupo mantém uma vítima sequestrada e um determinado integrante daquele grupo resolve, ou por arrependimento ou por estratégia, sabe que vai ser descoberto, preso, condenado e sofrer uma pena, ele resolve então colaborar com o Estado de uma forma eficiente, prestando informações que levem à libertação da vítima, sã e salva. Então, eu questionaria o que seria menos ético ou mais antiético. Seria aquele ato de um integrante de uma organização que resolveu romper com ela por um motivo qualquer, ou por arrependimento ou por interesse próprio, e que com a sua atitude leva ao resgate dessa vítima com a sua integridade preservada, ou nós aceitarmos que aquela situação de crime permanecesse e sabe-se lá até com o perecimento da vítima lá no cárcere, em razão dessa suposta ética entre aquele grupo criminoso. Então, eu acho que é preciso colocar na balança esses valores, e aí eu tenho a minha convicção de que o valor aí pende em favor da sociedade. Perfeito, doutor Bruno. As pesquisas, as entrevistas mostraram vamos dizer, uma divisão de opiniões da população. A delação premiada certamente é um instrumento que em algum momento poderá ser útil para um advogado como o senhor na defesa de alguma coisa. O senhor entende conceitualmente como é que o senhor vê esse instituto da delação premiada? Bom, eu entendo que o problema ético acerca da delação premiada é insuperável. Ele existe e não se supera, salvo por argumentos utilitaristas, que é a essência da fundamentação político-criminal deste instituto. Ele é útil para o acusado, é útil para os órgãos da persecução penal. Para o imputado, por quê? Porque ele teria um benefício no que se refere ao quanto de pena, no que se refere ao regime prisional para cumprimento desta pena, e para os órgãos da persecução penal seria mais fácil investigar se obtém uma delação. Então ele tem um aspecto utilitarista, um aspecto pragmático, que faz com que questões éticas acabem sendo suplantadas. Em um caso concreto, naturalmente o que iria orientar a defesa a optar ou não por esse instituto seria esse juízo utilitarista. Perfeito. Sem dúvida alguma. Porque, como eu disse, a questão ética me parece insuperável. Ela existe, há um conflito sim, e em hipóteses como a suscitada pelo doutor, a questão se resolve pela ponderação de valores. A hipótese se adequa, segundo minha opinião, ao caso clássico de arrependimento eficaz, em que o agente ou um dos agentes da conduta arrepende-se da mesma e impede que o resultado se consuma. Isso já está previsto na legislação. Quer dizer, nesses casos é razoável, então, que a legislação ofereça Você já tem nessas hipóteses, implícita não, é inerente a essas hipóteses a ponderação de valores, onde o valor vida, que é quase absoluto, vai se sobrepor aos demais. Então aí não tem muita dúvida. Perfeito.